A rotatividade alta, o famoso turnover, é um câncer silencioso que vai matar a sua empresa aos poucos. E muitas pessoas me perguntam, Luciano, por que que você fala que isso é um câncer silencioso? Turma, por um motivo muito simples. O câncer, ele não avisa ninguém que ele está chegando. Ele simplesmente pega a pessoa de surpresa. E quando a pessoa menos espera, ela simplesmente está sendo internada, está partindo dessa vida para melhor. E é o que acontece com o turnover dentro das empresas. Talvez você está pensando assim, Luciano, quem é você para me falar uma coisa dessa? Primeira coisa, eu sou empresário há 17 anos. Turma, eu resolvi empreender quando eu tinha 18 anos de idade. Hoje, eu dedico a minha vida a mostrar para você que tem uma loja, um supermercado, o mal que o turnover faz dentro da sua empresa. E tudo isso é por uma consequência que você nem imagina. A consequência principal desses problemas que você enfrenta com a rotatividade e turnover são problemas na cultura da sua empresa. E eu vou preparar aqui um chimarrãozinho para mim e vou lá pro meu computador agora e vou te mostrar o quanto que você está deixando de ganhar e perdendo com a rotatividade dentro da sua empresa. E depois, no final, eu quero que você me responda o quanto de dinheiro que você poderia economizar ou então quanto de empréstimos que talvez você nem precisaria ter se você tivesse conseguindo combater o turnover dentro da sua empresa. Estou preparando meu chimarrão, vou lá pro meu computador e vou te mostrar. Vem comigo. Cheguei aqui no meu computador, estou tomando meu chimarrão e nós vamos começar a falar aqui sobre o custo invisível que existe aí na sua empresa com a rotatividade alta, o famoso turnover. Gente, por que eu estou gravando esse conteúdo para vocês, tá? Eu comecei a empreender em 2009 e eu comecei a crescer muito rápido. O principal cliente meu, ele me chamou para uma reunião e falou assim, Luciano, estou cancelando o contrato com vocês. Vocês são muito incompetentes, os processos de vocês não funcionam e a gente não quer mais o seu serviço por aqui. E eu falei para ele assim, pelo amor de Deus, me deixa resolver esses problemas porque você vai quebrar a minha empresa se você realmente desligar, romper o contrato conosco. E ele falou assim, Luciano, o problema é seu, cara, o contrato está cancelado, nós só vamos cumprir o aviso prévio. E gente, naquele momento, mesmo com a dificuldade financeira, eu contratei uma consultoria para olhar para os nossos processos, porque eu tinha os processos desenhados. Né? Quando eu montei a empresa, eu não queria ter uma empresa que dependesse 100% do Luciano para funcionar. Essa consultoria olhou para os processos, Luciano, processos lindo, maravilhoso. Né? O seu problema aqui não está no processo. O seu problema aqui está em outro lugar e a gente começou a fazer um diagnóstico para tentar identificar onde que estava esse problema. E a gente se deparou com um problema na cultura da empresa, né? Principalmente turnover alto. E esse turnover alto, ele fazia com que muitas pessoas entravam e saíam dentro da empresa e o processo ele existia, mas não ia funcionar nunca. E aí eu quero trazer um pouco de quanto que custa isso para sua empresa hoje, né? Desde 2020, turma, eu tenho dedicado a minha vida a ajudar outros empresários para que eles não cometam os erros que eu cometi lá atrás no passado, tá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Pega papel e caneta na mão aí que hoje nós vamos entender qual que é o custo que vocês têm com o turnover alto. Vamos lá. Quanto que custa um funcionário sair da sua empresa? Quando você desliga um funcionário ou quando ele pede a demissão, quanto que custa isso para você? Isso te custa um custo de rescisão, um custo de férias e 13º, multas e encargos. Normalmente, turma, isso custa para a empresa algo em torno de 25 a 50% do salário anual desse colaborador. E talvez você nunca fez essa conta porque você está preocupado em comprar bem e vender bem. Só que entre comprar bem e vender bem, existe uma gestão de pessoas que nós precisamos fazer. Porque o seu negócio hoje, embora você está numa área de supermercado, uma área de vendas, né, ou até mesmo uma empresa de serviço, seu negócio é um negócio de gente. Se você não olha para essa gestão de pessoas, se você não olha para a cultura da empresa, você tá lascado, meu amigo e minha amiga. Tá perdido, tá? Então vai te custar cerca de 25 a 50%. E talvez você pense assim, Luciano, mas eu vou ter que pagar esse custo do mesmo jeito. De qualquer forma, esse dinheiro vai sair do meu caixa. Cara, deixa eu te contar uma história muito interessante que o Silvio Santos contou pro Lázaro do Carmo quando ele era gestor das suas empresas. Que é a história do burro, do rei e do ladrão.
Um cara lá, ele cometeu um erro e ele ia morrer, o ladrão, né? E aí, ele chegou, o rei chegou nele e falou assim, cara, ele era um servo do rei, falou, cara, você vai morrer, e chamou a tropa lá pra arrastar ele e matar ele, né? E aí, ele falou assim, o rei, me dá um tempinho aí. Eu preciso falar com o senhor, né? E aí, o que você quer falar? Ó, eu sei falar, fazer burro falar, né? E ele falou, porra, cara, como assim você sabe fazer burro falar? Eu vim de uma família que faz burro falar, a gente educou burro e tudo mais e tal. E aí o rei falou assim, cara, eu tenho mulheres, eu tenho carros, casas, fazendas, né? Eu tenho tudo, mas burro falante eu não tenho, né? E ele falou assim, cara, vou dar um ano pra você fazer esse burro falar então, e se você fizer esse burro falar, você não vai morrer. Tudo bem, legal. Quando os soldados levou esse cara pra pegar as coisas dele na cela e ele se deparou com um amigo dele que tava lá, né, desde muito tempo já preso lá, e falou assim, cara, larga de ser idiota, você não sabe fazer burro falar não, cara? Eu te conheço desde criança. E aí ele falou assim, certas horas na vida, a gente só precisa ganhar tempo. Daqui um ano, o burro pode morrer, o rei pode morrer, eu posso morrer. Turma, o que eu quero dizer com isso? Se você paga todo mês ou todo ano, você está pagando ali uma média entre 25% a 50% do salário do cara de rescisão, férias, 13º, cara, você tá jogando, você tá rasgando dinheiro. O dinheiro tá indo pro ralo. O seu lucro tá indo pro ralo. Por quê? Se o cara fica 5 anos, 10 anos com você, você vai pagar isso aí uma vez só. Se a rotatividade tá alta, você tá pagando isso aqui todo mês. Tá pagando para 2, 3, 4 pessoas todo santo mês. E por que isso aqui é o câncer invisível? Porque isso aqui vai quebrar a sua empresa e você não está percebendo, né? De repente, você acorda um dia lá, não conseguindo pagar mais os empréstimos. Por quê? Porque isso aqui foi corroendo aos poucos. Gente, outro ponto aqui. O custo de reposição de um colaborador. Nós podemos dizer que o custo de reposição vai levar tempo do RH e do gestor, vai levar tempo com anúncios e recrutamento, vai levar tempo com processo seletivo, tá? E uma média de custo aqui que a gente pode colocar, e eu estou sendo bem empoderado aqui, tá? Uma média de custo entre 1.000 a 3.000 reais, tá? Não estou colocando nenhum exagero. Tem empresas que contratam um RH externo para fazer a contratação. Só aqui você já pagou 50% do salário do funcionário para esse RH externo, tá? Então já seria bem maior do que esse custo que eu estou colocando aqui. Se você faz o recrutamento interno, vamos colocar a média, tá? Gente, isso aqui pode ser muito mais que isso aqui. Nunca para menos, muito mais, tá? Um outro custo que você tem aí, que é o custo de treinamento com as pessoas, né? Ó, o tempo de adaptação dessa pessoa dentro da sua empresa, os erros iniciais que essa pessoa vai cometer, né? Um funcionário novo ele faz caquinha e tá tudo bem, a gente tem que treinar ele, né? A baixa produtividade e um novo funcionário ele leva mais ou menos de 2 a 3 meses para te gerar algum tipo de resultado. Eu vou te mostrar em outras práticas o que está acontecendo aqui. Está acontecendo exatamente isso. Ó. Você contratou o funcionário aqui ó, no dia 1. Tá? Ó, dia 1. É o D1. Beleza? Você contratou o funcionário aqui. Esse funcionário ele vai trabalhar com você ó, um mês inteiro. Ó, um mês. Tá? Esse funcionário vai trabalhar com você 2 meses, ok? 2 meses. E esse funcionário vai trabalhar com você durante 3 meses. O que eu estou querendo dizer aqui, gente? Durante esse período aqui, ó, esse funcionário te dá 0,0% de lucro. Luciano, como assim? Você está ficando maluco? É mais ou menos assim a história. Quando você contrata uma pessoa, você precisa treinar, você precisa desenvolver, você precisa capacitar essa pessoa para ela gerar resultado. O certo seria, você contratou essa pessoa aqui no D1, qual que era o certo? O certo seria você não pagar o salário dela, porque você está treinando ela. Só que a CLT, ela não é a sua amiguinha. Ou seja, você está treinando o funcionário e você ainda está pagando para ele. Né? Você não está cobrando nada pelo treinamento e você ainda está pagando para ele. Tá? Depois de 3 meses, que normalmente é esse período aqui, se você acertou na contratação, o funcionário está treinado, está capacitado. Aí ele está pronto para te gerar resultado. Mas, gente, o seu gráfico ele é só assim, ó, vermelho. Ó. Durante esses 3 meses, seu gráfico está vermelho. O seu gráfico ele começa a subir e ficar azul, ó, após os 3 meses. Ele começa a subir e ficar azul. E ele não sobe na mesma proporção que ele
que você treinou essa pessoa, tá? Ele vai subindo gradualmente, beleza? Então grava isso. Então durante 3 meses, cara, infelizmente você não teve resultado com esse cara, você não teve lucro, né? Você só investiu. E se você contratou esse cara errado, o que vai acontecer? Você, né, vai desligar essa pessoa ou essa pessoa vai pedir para sair e você vai ter que sair para contratar outra pessoa. Ou seja, gente, olha o prejuízo que você leva com turnover alto. Vocês estão entendendo? Estão captando a mensagem? Tá? Então nós podemos dizer aqui, ó, que o custo de treinamento com um funcionário novo, ele vai, aliás, você vai levar mais ou menos de 2 a 3 meses para formar uma pessoa. Então, lucro zero, tá? Nós podemos colocar, inclusive aqui, ó, que um custo de treinamento para você fazer com essa pessoa, deixa eu puxar aqui, só para a gente poder olhar um negócio aqui, um dado chocante e alarmante. Cadê? Vamos lá. Opa, tá sumindo aqui. Gente, então, ó, de 2 a 3 meses, tá? Para você formar essa pessoa e você não vai praticamente, né, ter lucro nenhum com essa pessoa durante esse período, porque é um período que você está treinando ela, tá? E quanto que você paga por isso? Daqui a pouco a gente vai ver quanto que você paga, tá? Vamos lá. Só que o custo mais pesado que talvez vocês todos sentem na pele, sabe qual que é? É esse custo aqui, ó. É o custo da baixa produtividade. Quando a rotatividade está alta, gente, eu tenho certeza que todos vocês aí enxergam um monte de oportunidade da porta para fora. Você poderia estar abrindo uma loja nova, um supermercado novo, você poderia estar crescendo, só que você não tem braço da porta para dentro. Da porta para fora. Você tem oportunidade, só que da porta, o seu problema não tá da porta para fora. Não é marketing e vendas. Seu problema tá da porta para dentro, é cultura e gente. Você não tem braço para pegar as oportunidades. Se esse time fosse afiado e pegasse as oportunidades com faca no dente, meu amigo, sua vida seria outra, você sabe disso, tá? E aí, o que acontece? Rotatividade tá alta, sobrecarrega a equipe. Quanto que você tá pagando por isso? Tem gente boa dentro da empresa que pede a demissão, que vai embora porque não aguenta mais. O cara começa a ficar desanimado com a empresa. Meu Deus, eu só trabalho. Cada dia tem mais carga de trabalho para mim. Tem gente que parou de comemorar agora. Se a empresa aumenta a venda, o cara começa a desanimar. Em que mundo que nós vivemos? Por quê? Porque tá tendo mais trabalho para ele, mais sobrecarga para ele. Gente, em que mundo que nós vivemos? Tá? E os erros operacionais, cara, esse cálculo a gente não vai conseguir fazer aqui também. Rotatividade está alta, seus processos ficam instáveis, aumenta as falhas, aumenta os retrabalhos, aumenta as reclamações, aumenta as perdas de clientes. Também não vou conseguir fazer esse cálculo aqui com vocês. Vocês sabem disso. Gente, olha só. Tudo isso daqui, ó, talvez seja o principal preço que vocês estão pagando hoje, que a gente não vai conseguir mensurar isso aqui, tá? Não vamos conseguir mensurar isso aqui. Só que tem um detalhe. Eu vou colocar um QR Code aqui em cima, ó. Bate o QR Code, vai lá e faz um diagnóstico da sua operação. Bate o QR Code, você vai cair num link, é gratuito, tá? Você não vai pagar nada. Só pra você ter uma visão 360 do seu negócio, não importa qual é o seu negócio. Vai lá e faça bate o QR Code e faça, tá? Beleza, então? Então nós estamos falando aqui, ó, que esse custo a gente não vai conseguir fazer, beleza? Nós não vamos conseguir calcular esse custo aqui. Agora vamos a um exemplo simples, tá? Exemplo simples aqui, turma. Vamos colocar um funcionário, vamos pegar um funcionário que você paga para ele R$ 2.000 por mês. Vamos ver quanto que você está pagando numa numa em uma rotatividade, tá? Vamos ver em uma. Você paga R$ 2.000 para esse cara por mês. Cara, a rescisão desse cara, em média, vai sair 4 pau. Você sabe disso. Em média vai sair 4 pau, tá? Isso se você não pagar 30 dias de aviso prévio indenizado para ele. Pode sair mais. Pode sair 6, pode sair 7, tá? E isso se o cara ficar durante pouco tempo dentro da sua empresa. Nós estamos colocando aqui que ele está ficando, vai colocar assim que ele ficou 6 meses dentro da sua empresa, tá? Você vai ter um custo de rescisão ali de mais ou menos é, R$ 4.000 de rescisão. Um custo de contratação, lembra que eu coloquei que é de 1 a 3 mil? Vamos colocar um custo ponderado aqui, ó, de R$ 2.000 de contratação. Então você vai gastar R$ 2.000 para contratar outra pessoa. Gente, isso aqui é uma margem assim, ó, eu tô jogando para baixo, tá? Porque pode ser muito mais que isso. Você está gastando R$ 2.000 para contratar uma pessoa, tá? É tempo. E assim, sem contar que você não consegue contratar da noite pro dia, né?
Você não consegue. Muitos de vocês deixam para contratar só quando tá precisando. Vocês não têm um processo previsível para contratar. Ou seja, é como se eu deixasse para cavar o poço quando eu já tô com sede. Qual que é a chance disso dar certo? É zero ou bem próximo de zero. Você não está contratando quem você quer, você tá contratando o que dá, muitas vezes, o que aparece. Tá? Mas vamos colocar aqui, ó, R$ 2.000 de contratação. E o custo de treinamento, tá? Vamos chegar num custo de treinamento aqui? Vamos chegar num custo de treinamento aqui, gente. Eu vou abrir aqui uma página nova com vocês aqui, ó. E eu quero trazer para vocês aqui o custo de treinamento. Quanto que vocês vão... Vamos colocar aqui que você hoje paga para o seu gerente 3.500 por mês. Esse é o valor que o seu gerente ganha. Gente, eu estou fazendo o custo aqui, eu estou calculando o valor muito baixo, muito irrelevante. Com certeza o seu custo é maior que esse. 3.500. Se você paga 3.500 na CLT, podemos já dobrar esse custo, ok? Quer dizer que esse cara sai para você no final do mês por R$ 7.000. Isso aqui é básico, tá, gente? Isso aqui não vou nem entrar no mérito dessa conta. Mas se o cara, você sabe disso, é férias, 13º, bônus, enfim, tudo que você coloca aí, né? Vai gerar mais ou menos uns 7 conto por mês de encargos. Beleza, se esse cara, então, ele custa para você R$ 7.000, vamos pegar o seguinte, pega esses 7.000 e divide pela quantidade de dias que esse cara trabalha. Vamos dividir por 20, tá? Então nós vamos chegar aqui num cálculo aproximadamente que, que esse cara tá tirando aí mais ou menos R$ 350 por dia. Ok? Ok? Até aqui tudo bem, tá? R$ 350 por dia. Vamos colocar que essa pessoa, né, que ela trabalha 9 horas por dia, né? Então vamos dividir aqui por 9 horas. 9 horas. Então ela vai ganhar seus. Gente, estou olhando para baixo que eu estou olhando para o iPad aqui, tá? Então ela vai ganhar. Oh, meu Deus, cadê o trem aqui? Essa pessoa vai ganhar por hora cerca de 38,88. Ok? Por hora. Gente, vamos lá. Vocês concordam comigo que um novo colaborador, você vai precisar dar um treinamento para essa pessoa? Não tem como essa pessoa já entrar performando dentro da sua empresa? Então você vai ter que dar um treinamento, não vai? Você concorda comigo que esse gestor seu, ele vai levar pelo menos, tá? Ele vai levar pelo menos 1 hora por dia para treinar essa pessoa? Concorda ou não? Pelo menos 1 hora por dia, gente, para treinar esse novo colaborador, né? Podemos colocar isso aqui? Então, ó, 1 hora por dia, 1 hora por dia, nós estamos falando aqui de, vamos arredondar para R$ 40, tá? R$ 40, tá? Por dia. De treinamento, ó, só que tem um detalhe, ó, treinamento somente do gestor, ok? Vamos colocar que se você contratou errado, porque a sua rotatividade ela aumenta, depois eu vou falar sobre isso, tá? Quando você contrata errado. Se você contratou errado, você vai gastar pelo menos mais 1 hora por dia desse gestor, tá? Que vamos arredondar aqui para mais R$ 40, para mediar conflitos com a equipe, certo? Então, é aquele cara que que tá arrumando um conflito com o time, é aquela reuniãozinha de feedback, é um probleminha que tem que resolver com outras pessoas da equipe, é um processo que falhou, que o seu cliente falou assim que vai cancelar o contrato com você, então o gestor tem que ir lá e mediar aquele problema também, né? Então vamos colocar aqui que a gente tem alguns custos a mais com esse colaborador, tá? Então nós estamos falando aqui de R$ 80 por dia. R$ 80 por dia. Que é pouco, né? De treinamento com essa pessoa. Concorda comigo que é pouco, gente? Só que quando a gente faz esse R$ 80 por dia, vezes, vamos pegar aqui, 20 dias, né? Nós estamos falando aqui que esse colaborador, né, você investiu 1.600 mês nesse cara, ok? Você investiu 1.600 mês de treinamento só do seu gestor. Isso fora o seu RH, isso fora o seu time operacional que também tem que treinar essa pessoa. Tô falando só do gestor, tá? Ah, Luciano, mas eu não tenho um gestor. Talvez seja, né? Eu acredito que você tenha um gestor, tá? Mas vamos supor que seja o dono
que está treinando essa pessoa, cara, esse custo aqui já foi muito mais alto, porque o dono não vai tirar só R$ 7.000 por mês de Prolabore, né? Aí, gente, esse custo aqui ele vai lá para cima, tá? O dono vai tirar, se o dono tirou R$ 15.000 por mês de Prolabore, 20 mil, né, 30 mil, então esse custo aqui ele vai ser, cara, vai ficar muito mais alto, né? Porque o dono tinha que estar fazendo um papel estratégico na empresa e ele está fazendo um papel operacional. Ou seja, deveria receber salário de funcionário também, mas não, tá tirando Prolabore de dono, né? Então esse custo vai ficar muito mais alto. Beleza? Agora, o que eu quero trazer para você aqui? Esse colaborador, então, tá? Vamos colocar assim que num período de 3 meses, que lembra que eu falei que em 3 meses esse cara não te dá resultado? E num período de 3 meses, então, esse cara tá custando para sua empresa 4.800, tá? De treinamento, ok? Esse cara custou isso para sua empresa, ó. 3 meses. 3 meses de operação, ó, 3 meses. Vamos colocar aqui, gente, só para a gente arredondar essa conta, que esse cara, nesse período de 3 meses, ele custou para sua empresa mais R$ 400 por mês, tá? R$ 400 por mês, tá? Que é um treinamento mais operacional. Vou colocar aqui, beleza? Treinamento mais operacional, que é uma liderança sua, um RH que vai lá e fala alguma coisa também, entendeu? 400, que se a gente dividir aqui esses R$ 400, ó, vamos dividir por 20, nós estamos falando aqui R$ 20 de treinamento por dia, tá? Mas vamos colocar aqui. Então, por mês, ele vai, né? Você vai ter mais um custo aqui aliás, ao longo de 3 meses, você vai ter um custo aqui de mais R$ 1.200. Só para eu arredondar essa conta para você ver, tá? Mais R$ 1.200 em 3 meses. Ok? 3 meses de treinamento. Pois bem, né? Soma 4.800 mais 1.200. Nós estamos falando que em 3 meses você investiu nesse cara, em 3 meses você investiu R$ 6.000. Ok? Ó, vamos colocar aqui 6.000 de treinamento. Tá? Isso em 3 meses. Belezinha, turma? 3 meses você investiu esse valor nesse camarada aqui. É o investimento que você. Ops, deixa eu voltar aqui. Ó, então, ó, exemplo simples então. Então, o treinamento aqui, R$ 6.000. Belezinha? Ó, isso em 3 meses, tá? Então, ó, a rescisão desse cara, o cara ganha 2.000, a rescisão dele foi 4 pau. Contratação, mais ou menos 2.000 que você gastou de contratação. E em treinamento você gastou R$ 6.000. Um total que você gastou com esse camarada de R$ 12.000. Beleza? Isso, uma pessoa, né, que ficou dentro da sua empresa por 3 meses, ou mais um pouco, né? Vamos colocar que ela ficou de 3 a 6 meses. Você gastou R$ 12.000 com esse cara. Beleza? Até aqui essa conta tá fechando? Vamos lá. Vamos escalar isso aqui agora. Você teve uma rotatividade de 3 pessoas que ficou com você ali num período menos de 6 meses. Então, você vai ter de custo 36.000 por mês, porque rodou, né? Uma rotatividade alta, né? De 3 pessoas, ok? 36.000. No ano, 432.000. Você gastou aqui. Por que quando a rotatividade está alta, você gasta dinheiro, né? Você tem que entender isso, tá, turma? Porque isso aqui é uma mentalidade que o empreendedor tem que ter. Imagina o seguinte, você compra um produto, você ganha nesse produto uma média de 30% bruto nesse produto, tá? Você comprou por R$ 10, você está vendendo por... aliás, você comprou por R$ 7, você está vendendo por R$ 10, vamos colocar que você teve R$ 3 ali de margem. Então, quanto mais rápido esse produto gira, mais dinheiro vai entrando no seu caixa, mais margem ele vai deixando. O funcionário é o contrário. Quanto mais rápido ele gira, mais ele vai sugando o seu caixa, mais ele vai sugando o seu lucro. Tá entendendo o que eu tô falando? Então, é um efeito contrário, né? Beleza, então você teve um custo de R$ 432.000 por ano. Gente, vocês têm noção do que é esse custo? Primeiro que muitas empresas, tá, se não tivesse esse custo, né, ela não precisaria tomar empréstimo. Porque quando você toma um empréstimo de R$ 430.000 no ano, você ainda paga um ágio, você ainda paga um juros, você ainda paga um IOF, você ainda paga multas,
Então, esses 432 mil, ele se torna 1 milhão. Talvez até mais, né? Talvez 1 milhão e 200. Olha a bola de neve que você faz negativa quando a sua rotatividade está alta, né? Vocês estão entendendo o tamanho do problema que vocês arrumam quando você não investe o seu tempo para estancar esse problema? É um balde furado, pô. Você está o tempo todo colocando água dentro do balde, mas está furado, né? Você está vendendo, o dinheiro está entrando, mas está furado. E aí o prejuízo ele fica muito grande. Só que aonde que eu quero chegar, tá? Aonde que eu quero chegar de verdade mesmo? Gente, o maior prejuízo que você tem, tá? O maior prejuízo que você tem ainda nem é esse valor que você está deixando na mesa, né? Imagina o seguinte, se você gerou uma dívida de 400 mil, que tomou um empréstimo que foi para 1 milhão e 200, só que se você, por exemplo, tivesse recuperado esses 450 mil, vou te dar um exemplo bem básico aqui, tá? E você tivesse alugando, por exemplo, vamos supor que você economizou 36 mil por mês e você comprou um Kwid usado, né? Um Kwid, um carro, esses Kwid mesmo usado, e você pagou 36 mil reais num carro usado, né? E você alugou esse carro para alguém fazer Uber por 3K por mês. 3K por mês. Gente, eu tenho uma empresa de locação de veículo, tá? Não compro carro usado, não compro carro novo, só compro carro usado. E isso aqui que eu tô te falando, essa conta é verdade, tá? Então vamos supor que durante um ano, vamos supor que você colocou 10 carros na sua frota. 10 carros. Ó, 10 carros em 12 meses. Ok? Gente, olha só. 10 carros em 12 meses. 3 mil reais por mês. Faz a conta aí. Quanto que tá ficando no seu bolso? Ó, e o que eu quero trazer para você aqui, ó, você, ao invés de você perder, né, os 400 e poucos mil, você teve um, um, um resultado aqui, ó, de 36 mil. Ó, 10 carros. Você está tirando 36 mil por mês, né? Ou seja, por ano, você vai ter um faturamento aqui dos 432 mil. Olha só. Ah, Luciano, mas tem custo de manutenção e tal. Gente, tira 50% desse valor aqui de custo. Ó, menos 50% de custo. Menos 50% de custo. Tá? Quanto que você vai colocar no seu bolso, então? Aonde que eu quero chegar com esse cálculo aqui que eu tô te mostrando? Não existe riqueza, tá? Não existe riqueza. Você vai sem gestão, tá? Você vai colocar um total aqui no seu bolso de 216 mil. 216 mil. Tô te dando só um exemplo, tá? Esse dinheiro poderia estar aplicado em outro negócio. Mas, ó, você não viu esses 216 mil, não viu. Você ainda fez uma dívida de 400 mil no ano pela rotatividade e você ainda tomou um empréstimo para cobrir essa dívida. Ou seja, você perdeu ali mais de 1 milhão no ano, tá? E é um custo que vocês não estão olhando para isso, tá, turma? Vocês não estão olhando, né? Muitas pessoas estão preocupadas, como eu disse no começo, de comprar bem e vender bem, né? O resto, cara, o resto é resto, né? Sendo que não é assim que a banda toca. Não é assim que a banda toca. O que eu quero trazer para vocês aqui, o aprendizado que fica, é que assim, ó, ninguém vai olhar, ninguém, absolutamente ninguém, vai entrar dentro da sua empresa e vai falar assim, cara, eu vou resolver esses problemas aqui de rotatividade, né? Você pode contratar o melhor RH do mundo, você pode contratar a melhor consultoria do mundo. Cara, problema de rotatividade é um problema de cultura da empresa. E aí eu vou te mostrar aonde que está esse problema, tá? E a cultura da sua empresa, meu amigo, minha amiga, só você que pode mudar, só você, mais ninguém, mais ninguém. Quer ter uma cultura pujante, um time feliz, que bate meta, que entrega resultado, uma cultura onde as pessoas valorizam essa empresa, quem tem que construir é você, sua empresa, sua cultura, tá? Olha só a dura realidade, tá? A dura realidade. O problema não é o salário, é a rotatividade que destrói seu lucro, tá? Essa é a dura realidade. Cada funcionário que sai, ele custa de 3 a 6 vezes o salário dele. Lembra que eu falei que esse cálculo que eu estou fazendo aqui, ele é muito moderado? Gente,
eu vou falar uma coisa pra vocês. De cada funcionário que sai, ele custa de 3 a 6 vezes o salário dele. Existe estudo, se você colocar no Google, você vai ver. Existe estudo que fala que um funcionário que sai, ele custa até 15 vezes o salário dele. Tá? Porque você não pode pensar que é só o custo de demitir. É o custo da improdutividade, que esse é o principal custo. Tá? Esse é o principal custo. É o custo da improdutividade, é o custo dos processos não funcionando, é o custo do cliente reclamando, é o custo do cliente indo embora e não voltando mais, é o custo do funcionário bom sobrecarregado, é o custo do funcionário bom olhar para a empresa e falar, cara, essa empresa tá uma bagunça, eu não quero ficar aqui não, tá maluco? Gente, coloca na cabeça de vocês, funcionário bom escolhe onde quer trabalhar. Não é a empresa que escolhe funcionário bom, não. Ele olha para aquela empresa e fala, cara, isso aqui tá uma bagunça, isso aqui tá uma zona, tô indo embora, tchau, meu irmão. E o cara vai embora. E quem que fica? Fica os ruins, os braços curtos. Né? Então, a gente está usando aqui uma base de 3 a 6, mas pode ser muito mais que isso. Que jeito que você vai ter uma empresa lucrativa desse jeito, com a rotatividade alta? É impossível. Eu tô aqui para te falar, é impossível. Eu não sou coach, não, gente. Eu sou empresário da vida real. Um cara que tá jogando jogo igual vocês, tá? E quais são as principais causas? Vamos lá. Principais causas, turma. Tá aqui, ó. Primeira causa, falta de cultura definida. Quando você vai contratar uma pessoa, você está contratando pelo currículo, pela experiência, contrata por indicação, mas demite pelo comportamento. Ah, Luciano, mas então seria melhor eu contratar pelo comportamento? Sim, criatura, mas como que você vai contratar pelo comportamento, sendo que esse comportamento não está claro nem para você? Outra coisa, quando você está contratando alguém, você está escolhendo quem você gostaria para entrar na sua empresa. Só que ao mesmo tempo você tem que mostrar a cultura da sua empresa para a pessoa. Fala assim, irmão, nossa cultura é essa. Você realmente quer entrar aqui? Quer trabalhar com a gente? O combinado não sai caro. A minha avó sempre me dizia, Luciano, o combinado não sai caro. Outro aprendizado que eu peguei com a minha avó, anota aí, tá? Luciano, para você saber cobrar, você tem que saber fazer. Para você saber mandar, você tem que saber fazer. A gente abre uma empresa com cabeça de funcionário. Dá certo, no primeiro momento dá certo, mas no segundo momento não dá mais certo. Seu papel é ser gestor, meu amigo e minha amiga. Seu papel é melhorar esse número. Se você não melhorar, ninguém vai melhorar. Então, o que está acontecendo? Problema na cultura da empresa. Por isso que a rotatividade fica alta. Problema na cultura da empresa, tá? Anota aí. Rotatividade alta. Empresa com a cultura fraca. Sua cultura, sua empresa. Segundo ponto aqui, tá? Vocês estão falhando na contratação. Como eu disse, contrata pelo currículo e demite pelo comportamento, né? Contratações erradas, gente, você trouxe uma pessoa com a base errada, com os princípios errados, acabou. Esquece, papai. Você não consegue mudar ninguém. Para mudar você mesmo já é difícil, você sabe disso. Imagina mudar os outros. Não muda, tá? Contratou errado, esquece, você perdeu. E um terceiro ponto aqui, que essa rotatividade também está alta. Liderança fraca. As pessoas não demitem a empresa, as pessoas demitem a liderança. Aí olha para sua liderança hoje. É uma liderança que toma as decisões baseada na cultura da empresa? Ou é uma liderança que toma as decisões olhando para o próprio umbigo? A sua operação toma as decisões olhando para a cultura da empresa ou toma as decisões olhando para o próprio umbigo? Me responde! Ah, Luciano, sabe o que acontece? Nem eu sei qual é a minha cultura. Toma olhando para o próprio umbigo. Então, turma, liderança fraca vai aumentar também a rotatividade, tá? Então você tem que treinar esses líderes, tem que desenvolver esses líderes, tem que mostrar para esses líderes qual é a direção, qual é a cultura da empresa, porque olha só, você pode dobrar seu faturamento, triplicar, você pode abrir outras lojas, você pode sair de 100 funcionários para 200 funcionários, se a cultura estiver fraca, ruim, se essa cultura não existir de forma declarada para todo mundo dentro da empresa, né, a ponto de não tolerar mais qualquer coisa, se as contratações continuarem falhando e se essa liderança for fraca, meu amigo, esquece. Era melhor nem ter saído de casa. Quem dirá abrir outras empresas? Né? Porque assim, a única certeza que você tem é que em algum momento você vai cair, se você não resolver isso. Tá? Eu caí e tô aqui para te dizer que você também vai cair. Beleza? Só que assim, gente, eu ainda consegui dar a volta por cima. Muitos empreendedores quebram e não conseguem dar a volta por cima. Aqui que é o ponto, tá?
Talvez você que está me assistindo também já quebrou e já deu a volta por cima, mas muitos não conseguem. Beleza? Gente, agora eu quero fazer um exercício com vocês pra gente concluir. Bora fazer um exercício aqui, ó. Eu quero que você anota. Pega um papel aí, anota. Ou anota na cabeça, anota no celular, abre o WhatsApp, anota no WhatsApp. Ó, quantas pessoas que rodou em 6 meses dentro da sua empresa? O Joãozinho, o Pedro, o Alex, a Maria, o Joaquim. Anota. Porra, deu 10 pessoas? Tá. Então vamos aplicar a regra básica que a gente está aplicando aqui. 10 pessoas, nos últimos 6 meses, 10 pessoas. Beleza? Considera que esse cara recebia R$ 2.000 por mês. Ah, Luciano, mas ele recebia 3. Não importa. Considera que ele recebia R$ 2.000 por mês. Beleza? Nós vamos fazer o cálculo aqui com base em R$ 2.000 por mês. Se ele custava R$ 2.000 por mês, então você teve um custo com essa demissão de 12K por pessoa. Tá? 10 vezes 12, você teve então um custo aqui de R$ 120 mil nesses 6 meses. Né? Se foi 15 pessoas, se foi 20, né, esse valor aumenta. E a conta certa seria em cima do que o colaborador ganha, em cima do que o seu gerente ganha, em cima do custo de contratação. Então, essa aqui é uma conta que eu te garanto que vai ser mais que isso. Isso aqui é uma conta baixa, razoável. Você gastou 120 mil. Tá? Se você tem um empréstimo aí, cara, quanto que você está pagando? Você pega 120 mil e ele se torna quanto? 300? Isso eu tô falando só em meio ano, né? Só que se você aplicar essa regra lá de quando você começou sua empresa, você vai ver que esse custo ele só vem aumentando ao longo do tempo, né? E aí eu pergunto para você, quanto que você perdeu aí? Foi 120? Foi 200? Foi quanto? O que dava para comprar com esse dinheiro que você perdeu? Porra, dava para comprar um carro novo, dava para comprar um carro pro filho. O que dava para você fazer com esse dinheiro? Gente, ó, clica, bate o QR Code aqui, faça um diagnóstico da sua operação, tá? Coloca as informações corretas, seja honesto com você mesmo e identifica lá quanto que você está perdendo ou deixando de ganhar por estar com essa rotatividade alta, tá? Eu quis abrir os seus olhos, porque isso daqui não é papo de coach, isso aqui é papo de empresário, isso aqui é coisa séria, isso aqui é coisa de quem se importa com a empresa, se importa com o resultado, porque olha só, a empresa é sua, mas existe muitas pessoas dependendo de você, no seu time, nos seus fornecedores, no mercado, não é? Imagina que se amanhã você deixar de existir, um monte de gente vai ser prejudicada com isso. Não só a sua equipe, mas as próprias pessoas, a comunidade onde você presta o seu serviço, tá? Então pensa nisso, encara com responsabilidade essa questão da rotatividade, tá? Acaba com esse câncer silencioso que está matando a sua empresa e talvez você nem está percebendo isso, tá? Eu espero que eu possa ter sido uma pessoa que abriu a sua mente, né? Porque esse é o meu propósito aqui, tá, turma? Ajudar outros donos de empresas a não cometer os erros que eu cometi lá no passado, tá? Espero que esse conteúdo tenha servido de lição e de aprendizado para você, beleza? Então, ó, bate o QR Code aqui em cima, escaneia o QR Code, faça um diagnóstico gratuito da sua operação, tá? Coloca as informações verdadeiras, não mente para você mesmo, coloca as informações verdadeiras e cria aí um plano de ação para você conseguir diminuir esses problemas, tá bom? Isso é importante. Tamo junto, até a próxima.